Em setembro de 2008, o empresário Joe Sloboda tinha 12 imóveis. Falando assim, até parece que ele era rico, mas não. Como muitos americanos, Joe resolveu aproveitar a facilidade da época em pegar empréstimos em bancos e comprou, fazendo hipotecas, casas para alugar. Um jeito de garantir um dinheiro extra para a aposentadoria. At the peak, when things were great, and really it was so, or just show your assets, you could have money in the bank, and they wouldn't verify where that money came from. And it was very easy. You had your friends that had so many different homes or condominiums, apartments that they would buy, and whether it was for themselves and they sold their 100-meter house to purchase a 400-meter house, 200-meter house, just to get, bigger houses and nicer home and more expensive. But their mortgage payment, people would brag about, oh, my payment is only so little. But they weren't taking into consideration that one day these interest rates were going to adjust and they were going to increase. Esse dia foi o 16 de setembro de 2008. Com a falência do Lehman Brothers, o quarto maior banco de investimentos americano, Joe, os amigos e o mundo todo descobriram por que era tão fácil conseguir empréstimos. Faltava regulação no sistema financeiro mundial. The monetary system, the financial system, is a little bit like the sanitation system. We need it for the health of the economy, just as we need a good sanitation system for the health of society. Um dos sintomas da doença do sistema financeiro era o que os americanos chamam de leverage, um excesso de alavancagem. O dinheiro estava disponível, que na época tinha muito leverage, a participação principalmente dos bancos, produtos estruturados sendo criados que criavam mais leverage ainda, o boom dos fundos, né? E de produtos estruturados, isso gerou uma quantidade de dinheiro gigantesca, uma disponibilidade muito grande de dinheiro. Não só, por exemplo, no mercado financeiro americano, mas no mercado financeiro no geral, né? No mundo inteiro, incluindo o Brasil. A disponibilidade era muito grande, o pessoal procurando retorno esqueceu do risco. A conta dos empréstimos imobiliários duvidosos que começaram nos Estados Unidos e das operações financeiras cada vez mais sofisticadas e difíceis de entender, finalmente chegou de forma avassaladora. A Europa sentiu um gosto antecipado do crash de Wall Street quando, em 2007, um ano antes da quebra do Lehman Brothers americano, o banco britânico Northern Rock sofreu uma corrida de seus correntistas. Reagiam assustados às notícias de endividamento excessivo da instituição no mercado financeiro internacional e à possibilidade de quebra. Rasparam as reservas do banco, que teve de pedir intervenção do governo. Pouco depois, ainda em 2007, o banco francês BNP Paribas e o alemão IKB admitiram que enfrentavam dificuldades com os papéis associados a hipotecas nos Estados Unidos. E quando, no ano seguinte, bancos americanos viram suas carteiras de crédito afundar porque os clientes não tinham como pagar as dívidas, a crise se escancarou nos Estados Unidos e a Europa logo se espantou. Mas não a economista britânica Ann Pettifor, do Fórum Econômico Progressista, crítica veterana das manobras do sistema financeiro internacional e de seu papel no agravamento da desigualdade econômica e social pelo mundo. Ela foi uma das poucas a prever o que desabou à frente. The signs were there. Why didn't they see it? What is very disturbing for me was what has happened to the economics profession. The economics profession is still, even after the crisis, myopically focused on the microeconomy, the activities of individual firms, households, individuals, right? The macroeconomy, the aggregate economy, is a matter of mere indifference for most
professional economists. So for me, that is a big betrayal. It's a bit like geologists who refuse to understand or decide that they're not going to work on the tectonic plates that affect the world's geology, right? Only the little pebbles on the But they're going to just worry about the little pebbles on the beach, basically. So for most economics textbooks, there's very little discussion of money, of debt, and of banks. Students aren't taught about where money comes from. Most people really don't know where money comes from. They think it grows on trees, you know. So this is a big, for me, this is a big intellectual gap as well, but it's not an accidental one. Em 2006, o economista brasileiro Raul Guimarães, que vivia em Nova York havia 17 anos e trabalhava com fundos de hedge, também previu problemas graves em uma entrevista ao Mundo S.A. O excesso é mau, porque o excesso faz com que o dinheiro vá para um lugar que não deveria. E uma hora o investidor pode querer esse dinheiro de volta? Esse é o problema. Todo mundo está no cinema, se o cinema pegar fogo, só tem uma saída. Então vai ser uma manada. Então os ativos de muito risco vão sofrer muito. Então você pode ter um movimento meio violento. Mas você vê como a tendência estava indo, a quantidade de dinheiro que estava no mercado e eu diria que a irresponsabilidade das pessoas como um todo. Quando eu falo as pessoas, são investidores ou empresa, o que quer que seja. Na época, eu me lembro muito bem, eu não sei exatamente onde você me lembro que eu estava conversando com vocês, eu falei que no setor de crédito é onde viria o grande problema. Eu nem olhei muito para o subprime na época, não estava nem olhando isso, eu estava olhando os outros produtos que estavam acontecendo no mercado. Eu falei, isso é ridículo. Entendeu? Não pode estar tradando, não pode estar nesses níveis. Então, estava uma discrepância muito grande naquela época. Em menosprezo aos alertas de crise em andamento, um banqueiro internacional declarou na ocasião: enquanto a música estiver tocando, todos podem continuar dançando. O problema foi que a música parou. A interrupção da dança se mostrou mais violenta no Lehman Brothers, que abandonou a festa das finanças turbinadas ao ser pego sem recursos para cobrir suas dívidas e sem meios de conseguir empréstimos na praça para tapar os buracos. Mas outras distorções surpreenderam. Os europeus viram-se entrelaçados na mesma rede de operações bancárias internacionais obscuras, de nomes complexos, que nem o público em geral, nem as agências reguladoras do mercado financeiro ao menos entendiam, e muitos banqueiros tampouco. Descobriu-se, por exemplo, que o maior credor de empréstimos imobiliários duvidosos nas áreas pobres de Detroit, nos Estados Unidos, não era o Citibank, o Bank of America ou alguma instituição americana de Michigan. Era o Deutsche Bank, um banco alemão. After Lehman's, the banks were frozen with fear. They believed that governments would intervene to restructure and rebuild the international financial architecture, and that they would be victims of that process. And then they noticed the governments had no intention of doing that. Enquanto o pânico tomava conta dos mercados, naquele fim de verão do hemisfério norte, o Brasil crescia. Até setembro de 2008, nós vínhamos surfando uma onda para lá de favorável. A demanda chinesa pelos nossos produtos, um razoável dever de casa feito pela política econômica dos 15 anos anteriores, tinham dado confiança aos empresários brasileiros e garantido as contas nacionais relativamente em ordem. O que aconteceu foi que a China apareceu no mercado de comércio mundial e ela resolveu comprar todos os produtos que o Brasil vende. Então o Brasil foi um grande beneficiado como exportador de commodities, né, pela China, e o preço de muitas commodities dobrou, triplicou. Isso ajudou demais o Brasil. Foi uma enorme onda, o Brasil estava bem posicionado e ele se beneficiou muito. Pela primeira vez, o Brasil pôde ter uma resposta que não foi uma resposta de aperto a uma crise. Todas as outras vezes, vinha uma crise, o Brasil era tão frágil que ele tinha que apertar, tinha que se ajustar e tal. Ele acabou criando um colchão nesse período, até 2008, um colchão importante, que fez com que o Brasil reagisse como um país de primeiro mundo. E foi o que o Brasil fez. Então ele afrouxou a política monetária, ele ajudou o mercado cambial, que a taxa de câmbio depreciou muito, a ganhar funcionalidade de novo. Ele tinha bastante espaço, bastante reserva para isso. E ele também fez uma expansão fiscal
importante. Que políticas a gente adotou que a gente talvez tenha mantido por tempo exagerado? O problema é que o governo gostou dessa história de expandir, porque é fácil, né? Quer dizer, você gastar mais é fácil, é bom, você se sente bem. O problema é que ele começou, quer dizer, de uma resposta que eu diria que foi apropriada àquela situação, passou a ser, no final das contas, uma enorme guinada na própria política econômica, porque ele continuou fazendo, não importa o quê. Há críticas também às medidas para contornar a crise nos Estados Unidos. Depois que passa, é fácil de dizer que algumas coisas podiam ter sido feitas, mas acho que na época, eu me lembro bem, né, eu sentado na mesa de trading, cara, foi um pandemônio do mundo quebrar. Você tinha que, de alguma forma, salvar os bancos para a crise não aumentar. Né? Você poderia ter sido muito pior, mas com certeza foi uma guerra, né? Então morre muita gente nessa guerra. O abalo da crise financeira e a desconfiança que logo se espalhou pelo mercado contribuíram para deslanchar turbulência em torno do euro, a moeda comum da União Europeia. O caso que mais espantou o mundo foi o da Grécia, que camuflava uma dívida equivalente a quase 3 vezes seu produto interno bruto, formada por empréstimos tomados sobretudo a bancos europeus. Para apagar a fogueira da Grécia, que não podia saldar sua dívida, o FMI, a União Europeia e o Banco Central Europeu impuseram ao país um pacote de ajustes e austeridade que só no mês passado formalmente acabou. Mas na prática, a Grécia continua com uma dívida acima de 300 bilhões de euros e comprometida com apertos financeiros e prestações até o ano 2060. Well, where we are today is that global debt, both private and public, is something like 320% of global income, GDP, right? At the time of the crisis, it was 260% of global income. And that was enough, that imbalance between the debt and the income needed to repay the debts, that huge gap was the cause of the crisis in 2007. The subprimers had borrowed more money than they had income to repay. Today it's corporations that have borrowed more money than they have income to repay. And the situation, in my view, is worse than it was in 2007. Tanta coisa aconteceu desde a crise financeira de 2008 que é difícil lembrar aqueles tempos. A sensação é que foi em outro século. Uma época em que Donald Trump estava longe da Casa Branca e que uma União Europeia sem o Reino Unido era inimaginável. Para o historiador Adam Tooze, que acaba de publicar o livro Crashed, sobre os 10 anos da crise, 2008 só pode ser pensado se Estados Unidos e Europa forem inseridos no mesmo contexto. Implosion of bank balance sheets on both sides of the Atlantic, which doesn't in a direct way reflect in the trade account of the United States with Great Britain. And nevertheless, Great Britain and America have interconnected banks which are imploding in a totally synchronized way in September 2008. The Europeans are very preoccupied with the Eurozone crisis and ongoing questions of political economy in the Eurozone. And the aim of the book is really to show the way in which these two moments in history are in fact intimately and inextricably interconnected. So really to think of these as two distinct crises is very misleading, and there's a politics involved in that. It involves excluding the Europeans from the American drama and excluding the Americans from the European drama. So in what sense is Trump and the other nationalist politicians or Brexit is a direct consequence of 2008? Well, I think in the American case it's very straightforward.
Because what you see there is that the strategy of the Republican Party of marrying a globalist big business agenda for the elite, if you like, with a nationalist, xenophobic, essentially racist strategy for the base, which depended on taking the white votes away from the Democrats after civil rights since the late 60s. One of Richard Nixon's great innovations. That strategy explodes in 2008. Because what you see is that Paulson, Ben Bernanke, both Republicans, the Bush administration cannot get the votes in Congress from their own party to do the basic bailout of the American economy. And we're not talking necessarily about investment banks. So crisis fighting was carried by the Democrats. And that, for me, is the moment where the Republican Party goes from being the responsible conservative party of government, like their politics or not, it's a party of power and government, to being a party which is really a party of emotion, of expression. It isn't a coherent ideology. I mean, it's a sort of, this fragmentary thing to which Trump responds brilliantly, right? Because that is exactly the kind of politics that he caters to. It's a politics of affect and of display and of rhetoric. Foi jogando para sua torcida que o presidente Trump começou uma guerra comercial, revertendo a política americana anterior de responsabilidade em relação à estabilidade econômica no mundo. America is fighting back and we're winning. We're winning. Where the American president is tweeting that the collapse of the Shanghai Stock Exchange is evidence that his trade war is winning. I mean, that's the reverse of the kind of cooperative policy that Janet Yellen was demonstrating in 2015, where she saw the collapse in the Shanghai Stock Exchange as a reason for the Fed not to raise interest rates. We really have to distinguish the efficacy of trade policy versus financial policy. Moving to 2018, so what has changed? This system is still as vulnerable as it was? It isn't as vulnerable. It isn't, however, dramatically changed. So what we've done is not to change the structure of the machine. What we were doing, anyway, in the period after 2009, up until the Trump administration, was tightening the regulations, tightening the controls, improving our ability to foresee crises, and looking very strategically at key actors in this system. But as you said, the machine is the same. So fundamentally the same machine. So what could break down in that machine? We will not have another crisis like 2008, the same one, right? History doesn't repeat in that simple way. As Mark Twain says, it rhymes. So if we have anything else, it'll be a modified version, a different version. So where are the new risks? I think the main place to look is in the emerging markets. Brazil has obviously experienced already a devastating recession in 2014-15. It didn't spiral out into an interconnected global financial crisis. The place where you see that kind of dynamic as a potential is in China. Where you have trillions of dollars of liabilities in dollars on the books of Chinese private actors, and a huge stake by Japanese, South Korean, American, British banks, all very closely interconnected with the Chinese economy. So it's, I think, there that we see the potential, not for the same crisis, but for something of a similar scale. In China, they can keep lending money to the private sector, but there comes a point when that debt becomes unpayable, unsustainable. And the question is, what triggers that crash? The traditional banks have been told to hold a bit more capital, but they haven't been told that they shouldn't lend for speculation, rather they should lend for productive activity. They've been left to do all the speculative lending they were doing before the crisis. So here in London, 80% of all loans are going into speculation that London house prices will rise forever and will never fall. 80% of all traditional bank lending. And the central banks say it's nothing to do with me, Gov. If private bankers in the market want to lend for speculation, that's their affair. And so we're building up, in my view, to another financial crisis. Para o economista Raul Guimarães, os juros americanos baixos por tempo demais também representam risco. A queda da taxa de juros por 10 anos não é uma coisa normal. Essa taxa de juros também criou uma discrepância em muitos ativos. Isso talvez seja uma das coisas que você criou nesse meio tempo, que talvez tivesse que ser mesmo, mas você criou empresas que voltaram a tomar dinheiro emprestado, que foi bom, com uma taxa baixa, fizeram coisas boas, aumentaram produtividade, foi muito bom. Outras empresas se utilizaram disso, indústrias que não faziam muito sentido
que hoje vamos ver o que vai acontecer, acho que aí que vai ser o problema daqui para frente. Se você tiver um aumento de taxa de juros para essa indústria, que ela se tornou viável por ser uma taxa muito baixa, né, de juros, acaba o investimento sendo viável, mas ele não é viável uma taxa normal, não é porque tem que fazer muito investimento, ela pode quebrar, que é um dos riscos que acontece no momento. Passada uma década da crise de 2008, que lições o Brasil pode tirar e levar para frente? A verdade é que eu não sei se o Brasil aprendeu ainda. Nós vamos ver o próximo governo, o que vai acontecer. Mas as lições, digamos, que o Brasil deveria ter aprendido é o seguinte, é que se o país não for estável, não tem como ele andar para frente. O Brasil faz 5 anos que só anda para trás. A produtividade da economia brasileira ela é negativa, que é uma coisa assim quase impensável. Você pode dizer que a produtividade do país é baixa, mas negativa é uma coisa quase impensável. Então, assim, o Brasil, eu espero que tenha aprendido e o novo governo tenha condições de fazer políticas responsáveis. Se ele vai ter uma linha mais para um lado, mais para o outro, o relevante é o seguinte, nós precisamos ter estabilidade. Quer dizer, o país não consegue andar para frente se ele for instável, como é hoje.